Oi, pessoal. Vou dar início à monitoria. Eu peço desculpas pela demora ao envio, porque, na verdade, eu gravei a monitoria toda, sem compartilhar a tela, 45 minutos de aula, e eu percebi isso na hora que eu fui postar, então estou tendo que regravar. Vou lembrar de compartilhar a tela agora com vocês. Só um minutinho. Espero que estejam vendo já. E bem, então vou fazer como sempre uma leitura do trabalho. E depois passar as orientações para vocês. Então, ela divide esse trabalho em 3 partes, parte 0, 1 e 2. Na parte 0, ela basicamente pede para vocês trabalharem com o número de nascidos vivos, porque ela passa uma aba da planilha para vocês replicarem os dados e o gráfico, fazendo uma análise das tendências com a existência de indícios de melhorias sociais na sua UF. Vou dar uma aumentada aqui na planilha para ficar mais fácil a gente ler. Então, a existência de indícios de melhorias sociais na sua UF, mediante a evolução dos nascimentos, classificado segundo a idade da mãe, e em B, a evolução da variação relativa anual do total de nascimentos, comparativamente à do Brasil. Então, gente, nessa parte aqui da tabela, a parte 0, ela passa para vocês uma planilha muito semelhante ao que vocês já trabalharam antes, se não me engano, no trabalho 2. Então, vocês vão preencher essa parte aqui com os dados de nascidos vivos. Eu sugiro vocês fazerem isso de 2000 a 2019. Na planilha dela tá só até 2017. Então, vocês teriam que fazer isso da UF até 2019. E como ela pede uma comparação ao Brasil em determinado momento, também fazer o preenchimento de 2018 e 2019, que falta aqui na planilha, tá? Então, na primeira parte aqui, ela dá um caso ilustrativo do município de Belo Horizonte em relação à variação relativa anual do número de nascimentos, algo que vocês também já fizeram na planilha, que era semelhante a essa, do trabalho 2, só que, se não me engano, do número de óbitos, ou foi nascimentos mesmo, não recordo, mas era bem parecido com isso, e eu tinha sugerido para vocês de fazer a substituição do caso ilustrativo de Belo Horizonte com os dados do Brasil, copiar e colar aqui, né, os dados absolutos do número de nascimentos, e aí, aqui embaixo, nessa parte onde está branco, a planilha calculou automaticamente para vocês também a variação, que no caso vai ser da UF, quando vocês substituírem os dados aqui na base, tá? Então, aí, esses dados vão servir para criar essa planilha que está aqui embaixo, eu vou chegar nela mais para frente. E aí, na próxima parte, a planilha faz o cálculo da proporção de nascidos vivos de 2000 a 2017, né? Vocês preencheriam aqui 2018 e 2019 também, dos grupos etários de menores de 20, 40 anos ou mais, ou outras idades. Então, o que isso aqui representa para a gente? É uma distribuição da porcentagem, né? Do número de nascidos vivos em determinado ano. Então, o total do número de nascidos vivos corresponde ao meu 100%, e aí, o número de nascidos vivos menores de 20 anos, aqui em 2000, corresponde a 23,4%, de 40 anos ou mais, isso tudo aqui é a idade da mãe. Então, mães de 40 anos, o número de nascidos vivos para mães de 40 anos ou mais, 1,89%, e para mães de outras idades, que aqui no caso seria de 20 a 39 anos, 74% do número de nascimentos. Esses dados aqui vão servir para a planilha montar para a gente esse gráfico diária da proporção do número de nascidos vivos, né, por idade da mãe. Então, no caso do exemplo aqui do Brasil, reparem que a área de menos de 20 anos está diminuindo, o que simboliza que menos mulheres de 20 anos estão tendo filhos com o passar dos anos.
Na parte de 40 anos ou mais, não sei se vai dar para ver, porque tá bem pouquinho a diferença, mas a gente começa com um número menor do valor e ele vai aumentando com o passar do tempo, o que simboliza, então, que mais mulheres de 40 anos ou mais estão tendo filhos, né? E aqui a gente tem as outras idades. Quando a gente clica no dado, olha só, possível comprovar isso, 1,89, 92, 2,6, 2,5, por aí vai até 2,86. Aumentou praticamente 1%, né, da representatividade da contribuição desses nascidos vivos por idade da mãe. Então, vocês podem fazer essa análise no gráfico. E aqui, diferente do outro de área que a gente tinha a distribuição por idade da mãe, agora nós temos apenas do total, a variação relativa em relação ao total desses nascimentos. Então, eles pegam aqui como exemplo, como relação, na verdade, o ano de 2000. Então, a gente considera que o número de nascimentos que tiveram no ano de 2000 correspondem a 100%, e aí vai demonstrando a variação ao longo dos anos. Isso aqui eu tinha feito uma alteração em relação a... para demonstrar no vídeo passado. Vou voltar ao que era antes aqui. Para mostrar para vocês. Então, no caso do município de Belo Horizonte, a variação está sempre diminuindo, tá vendo só? Porque ao longo dos anos, os dados absolutos de nascidos vivos têm diminuído. Então, em comparação ao ano de 2000, está sempre menor o número de nascidos vivos. Então, a gente tem uma variação que está variando para menos, né? Então, eu tinha 100%, agora eu tenho 93,1% dos nascimentos que tinha em 2000. Caso ocorra, né, que não está errado, de ter um número absoluto, uma variação que passe dos 100%, vamos supor aqui, que era o dado que eu tinha antes, deu 102,5%, quer dizer que essa população aqui teve um número de nascimentos maior nesse ano aqui, desculpa, teve um número de nascimentos maior do que no ano de 2000. Isso não está errado. A variação está de 2,5% a mais do que do ano que a gente está utilizando como base. Então, isso também vai ser feito para a UF, né? E aí vai estar comparando os dois dados aqui, vocês conseguem visualizar essa variação ao longo dos anos. Se variou mais, se variou menos, sempre em relação ao ano de 2000, né? 2000 correspondente ao 100%. Então, eu tinha aqui, então a tendência é diminuir, mas pode ser que aconteça esse aumento também, não está errado. E aí, com isso, nessas análises que ela quer que vocês façam para ela, vocês podem estar fazendo. Deixa eu só tirar esse quadradinho da minha frente. Ela pede, então, olha só, a existência de indícios de mulherias sociais não é mediante a evolução de nascimentos classificados segundo a idade da mãe. O que isso quer dizer? Ela quer que vocês digam para ela se a proporção de número de nascimentos em cada faixa etária, o que significa? Se tem alguma existência de indícios de melhoras nesses indicadores. Pode ser, por exemplo, a questão da urbanização, da maior escolarização das mulheres, né? Pode ser a entrada das mulheres no mercado de trabalho, o que indicaria essa tendência aqui no caso de estar diminuindo o número de nascimentos de menos de 20 anos, aumentando em mulheres mais velhas e também aumentando na população de 20 a 39 anos, que a gente considera, quer dizer, assim, seria o mais saudável das mulheres estarem tendo filhos. Então, na parte 1, ela entra, então, na questão da taxa de fecundidade total e as taxas específicas de fecundidade. E ela divide em 3 considerações que ela pede para vocês apresentarem para ela. A primeira é o cálculo dessas taxas específicas e as taxas de fecundidade total, utilizando os dados de nascidos vivos. Vocês vão ter pego aqui já para essa parte 0, inclusive eu esqueci de mostrar. Vocês vão no DataSUS, tá com carinha nova agora, né? Entrar na parte do Tabnet, vai ser a mesma coisa, vão em estatísticas vitais, pegar nascidos vivos,
e, no caso, eu vou mostrar o do Brasil para representar aqui para vocês. Deixa só carregar, mas na linha eu vou querer a idade da mãe, né? Porque é o dado que a professora coloca. E na coluna eu posso acrescentar já todos os anos que eu preciso coletar. No caso da análise 0, seria de 2000 a 2019, e aqui na análise da parte 1, é 2010 e 2018. Um colega de vocês me passou a informação que a professora alterou essa data de 2018 para 2019. Como eu não estava na aula e não ficou disponibilizado na gravação dela, eu vou passar para vocês a informação de 2010 e 2018. Mas se ela realmente tiver trocado essa parte para 2019, vocês podem seguir o que ela solicitou para vocês, tá? Mesmo que esteja aqui diferente da planilha, mas eu vou passar o que eu tenho, que foi o que eu recebi por e-mail dela. Então, voltando lá, a gente coloca aqui na idade da mãe, o mês, o ano de nascimento, no caso, eu pegaria 2018 e 2010 para essa parte ali da atividade, né? E aí eu gero a planilha, não precisa nada além disso. Beleza. Então, mostrando como ficou a planilha para vocês, está aqui a distribuição por idade da mãe e o número de nascidos vivos, que ela pede, né, para vocês utilizarem para calcular as taxas específicas e a taxa total de fecundidade. Depois, ela pede uma comparação da TFT calculada, usando os dados de nascidos vivos com a publicada pelo IBGE. Eu entendo que é o seguinte, ela pede aqui para vocês visualizarem a projeção que tinha desses dados da TFT feita pelo IBGE, com o cálculo que vocês têm agora, com os dados coletados do SINASC lá no DataSUS, e fazer uma comparação. Além disso, eu entendo também, na hora que eu estiver mostrando para vocês a planilha, que seria interessante vocês fazerem uma comparação das TFTs e da taxa específica de fecundidade também entre 2010 e 2019, tá? Eu vou chegar lá. E a C, considerando os valores das taxas do grupo etário de 15 a 19 anos, adolescentes e comentar. Então, especificamente nessa faixa etária, tem algo importante para vocês comentarem para ela, e ela pede para vocês especificamente falarem sobre isso, tá? Então, a gente vai na parte 1, que é onde está o cálculo da taxa específica de fecundidade da TFT. E aí, na primeira coluna, então, vocês preenchem os dados de nascimento por idade da mãe. No caso, vocês vão trabalhar com 15 a 49 anos, porque é a idade de fertilidade das mulheres. E também vão colocar aqui os dados da população feminina. Esses dados que vocês também conseguem encontrar no DataSUS e no IBGE. Só um minuto. Então, com esses dois dados, vocês conseguem calcular a taxa específica de fecundidade. O que é a taxa específica de fecundidade? É a média de filhos ou de nascidos vivos que parte de mulheres nessa faixa etária, de 15 a 19 anos. Ou 20, 24, 45, 49, por aí vai. Então, para encontrar essa taxa específica de fecundidade, vocês vão dividir o número de nascimentos por idade da mãe. Esse número é o total de nascimentos, não tem divisão por sexo aqui, são todos os nascidos vivos, dividido pela população feminina de cada faixa etária, e vai encontrar a taxa específica de fecundidade. A partir dessa taxa específica de fecundidade, a professora multiplica esse dado por 1000, porque fica um dado mais palpável de vocês analisarem, e aí ele passa a significar que são 63,5 nascidos vivos por 1000 mulheres, beleza? Então, esse dado aqui da TF por 1000 vai ser utilizado para construir esse gráfico de Brasil TF por 1000 aqui do lado.
Esse ponto médio do intervalo etário é só a média de idade das faixas etárias. Vocês não precisam preocupar com isso, não vão utilizar para nada. A professora colocou eles aqui, esse dado, para construir o gráfico, ficar mais fácil de visualizar esse gráfico por pontinho, igual ela fez com a escala logarítmica do trabalho retrasado. Beleza. Essa TF é utilizada para calcular a TFT, que é a taxa de fecundidade total. A TFT, ela significa o número médio de nascidos de filhos que uma mulher tem ao longo do período reprodutivo dela, nessa corte, se todas os riscos se manterem iguais, tá? Para cada faixa etária, né? Então, ele é calculado a partir das somas das taxas específicas de fecundidade vezes 5, que é o período de cada faixa etária, de 5 em 5 anos. Então, vai gerar para vocês, olha só, a soma deu 0,345, multiplicado por 5, você encontra 1,7 nesse exemplo aqui do Brasil de 2010, que significa 1,7 filhos por mulher na idade, durante toda a idade reprodutiva dela. Além disso, nessa tabela também, a professora calcula a distribuição percentual das taxas específicas de fecundidade, que é a distribuição relativa, ou seja, percentual, a proporção de cada faixa etária dentro do todo. Ela soma as TF, que vai resultar nesse dado aqui, e encontra o quanto por cento equivale cada faixa etária, cada número de nascimentos dentro desse total. Então, uma regrinha de 3, 345 corresponde a 100, 63 corresponde a quanto? 63 a faixa etária de 15 a 19, vezes 100, dividido por 345, nós temos esse dado aqui. Está escondidinho aqui atrás do gráfico, cálculo do Excel que eu tinha feito para mostrar como está certinho. Então, eu multipliquei esse valor por 100 aqui, e dividi pelo total, e deu a porcentagem, a proporção dessa faixa etária, a distribuição relativa, que vai servir para gerar esse gráfico daqui, da distribuição relativa da TF. Troquei, é esse daqui. Belezinha? Ok. Então, ela pede do ano de 2010 e do ano de 2018. Eu sugiro vocês preencherem aqui 2010 e aqui 2018. E aí vão ter duas abas diferentes. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa da aba anterior. Número de nascidos vivos, população feminina, cálculo da taxa de fecundidade, taxa específica de fecundidade, ATF por 1000 e aqui o percentual. No caso, essa aba está calculando tudo automaticamente. Está vendo que as fórmulas estão colocadas já para vocês? Aqui na parte 1 não tá assim não, tá o dado bruto, sem fórmula. Então, fica no critério de vocês como preencher a planilha, mas aqui já está calculando automaticamente. E aí, do mesmo jeito, calcula a TFT aqui, do total das TFs, multiplicado por 5. E aqui embaixo, ele está puxando os dados da parte 1, essa aba aqui, que era do Brasil, e também está pegando o exemplo de Belo Horizonte, que é essa aba mesmo, puxando tudo para um lugar só, para construir os gráficos comparativos. O que acontece? A diferença desses dois gráficos é o seguinte. No primeiro gráfico, da TF por 1000, a taxa específica de fecundidade, cada pontinho desse significa uma TF. A soma desses pontinhos corresponde à TF total, a soma da TF aqui. E no caso, daqui. Então, cada linha aqui desse gráfico tem um total diferente. A soma desses pontos monta um total diferente. Aqui
0,345 e aqui 0,288. Não é isso mesmo. Então, correspondem a valores diferentes. Nesse gráfico, a gente pode fazer as seguintes análises. Por exemplo, na faixa de 15 a 20 anos, eu tenho mais nascimentos, olha só, por 1.000 mulheres, do que na faixa de 30 a 35 anos, no caso do Brasil, por exemplo. Para mim, isso não é saudável, isso é preocupante. Isso já é uma coisa que vocês podem dizer na análise de vocês de 15 a 19 anos. Não deveria ser considerado normal uma coisa dessa, né? As meninas mais jovens, as adolescentes, estão tendo mais filhos do que as mulheres de 30 a 35 anos nessa população que é a do Brasil. É consequência do quê? Da falta de escolarização, da falta de urbanização, entrada no mercado de trabalho, enfim. E é uma coisa que pode ser criticada, porque é um momento onde as meninas estão estudando, estão se preparando para entrar na universidade, para entrar no mercado de trabalho, e a ocorrência do nascimento de uma criança pode atrapalhar esse processo da vida dela. Então, não deveria ser considerado normal um valor tão alto da STR, né? Em comparação, o Brasil, Belo Horizonte, a gente vê uma tendência diferente, onde mais mulheres estão tendo filhos na idade de 30 a 35 anos. Então, a gente tem o pico aqui também no Brasil de 20 a 25 anos, de 92,4 filhos por 1.000 mulheres. E aqui nós temos o pico de 69,5 nascidos por 1.000 mulheres. Então, também tem um valor diferente para comparação. No Brasil, se tem mais filhos nessa faixa etária, né? E o pico é mais alto em comparação do que o pico do Brasil, que é na faixa etária de 30 a 35 anos, uma faixa etária já mais envelhecida, em comparação a uma outra população. A gente ainda tem o problema da alta de nascimentos de 15 a 19 anos, mas não é tão preocupante também, não é tão alto quanto a do Brasil, em comparação à do Brasil. E a curva, ela continua seguindo a tendência de fertilidade, né, que é o potencial de produtividade de vida das mulheres, onde tem uma alta aqui de 15 a 19 anos, que é no início da idade reprodutiva, vai aumentando e depois cai drasticamente com o fim desse período. Na distribuição relativa da taxa específica de fecundidade, as duas linhas, a soma dos pontos das duas linhas tem o mesmo valor, que é 100. Lembra que a gente considera que, se somar isso tudo aqui, vai dar 100 do percentual da TF? Aqui, tá aqui o resultado. Da mesma forma que a gente encontra isso para o Brasil, por exemplo, o Brasil tem para o exemplo de Belo Horizonte, e aí essas duas linhas ficam totalmente incomparáveis em questão de proporção. Então, aqui a gente pode dizer que a proporção de filhos, de nascidos vivos que estão tendo na idade de 15 a 19 anos é mais representativa no Brasil do que em Belo Horizonte, tá vendo? Onde Belo Horizonte corresponde a uns 15%, e no Brasil uns 19%, tá bem perto do 20%. E do mesmo jeito a gente pode analisar a tendência em Belo Horizonte das mulheres terem mais filhos numa idade já mais velha, em comparação com o Brasil, que é bem mais jovem, o número desses nascimentos. A gente tem aqui, ó, a de 25 a 30 anos também maior do que a de 20 a 25, a gente tem de 30 a 35 anos maior também, e o Brasil e Belo Horizonte ficam comparáveis da seguinte maneira, de que a faixa etária de 25 a 30 anos corresponde à mesma proporção de nascidos vivos do que a faixa etária de 30 a 35 anos em Belo Horizonte, tá vendo? Então, de 25 a 30 anos no Brasil e de 30 a 35 anos em Belo Horizonte. São dois dados comparáveis. Então, a mesma proporção de filhos que se tem nessa faixa etária em BH
é a mesma proporção, corresponde à mesma proporção, mesma distribuição no Brasil. Voltando lá, então, para parte 1, a gente tem cálculo da taxa específica e da taxa de fecundidade total, já mostrei para vocês. A comparação da TFT entre os 2 anos, vocês poderiam preencher, então, 2010 e 2018 e o gráfico montaria essa comparação dos 2 anos. Desculpa, gente, só um minuto. E na B, aqui, quando ela pede para vocês fazerem a comparação entre as projeções, entre o dado do IBGE e o dado calculado, vocês estariam no site do IBGE, Estatísticas Sociais e População, e buscariam pela projeção. No caso, ela deixou o link para vocês da projeção da população de 2013. Vocês podem utilizar essa ou, não sei, talvez utilizar de 2018 mesmo, que é a mais recente. É só trocar aqui para 2013, se fosse usar de 2013. Tabelas, indicadores implícitos na projeção. Mesma coisa de 2018, indicadores implícitos na projeção, que vai dar uma tabela para vocês com o dado da TFT para cada ano, né, aqui dos estados e da região, e aí vocês façam a comparação, né, do que era projetado com o que realmente ficou no final, calculado a partir dos dados que vocês têm, tirados do DataSUS, e aí talvez justificando algumas diferenças das projeções, por exemplo, a crise que teve, né, em 2015, 2016, a diminuição do número de nascidos vivos, né, por decorrência disso, a Zika, entre outras coisas que vocês podem justificar na comparação. E aí, considerando os valores das taxas do grupo etário de 15 a 19 anos, é o que eu já demonstrei para vocês também, essa discussão da questão de ser indicado ou não, ser natural, ser saudável, os motivos do porquê isso pode acontecer, os motivos do porquê não deveria acontecer, enfim. Se a população de vocês está melhor indicada, tem uma melhora no decorrer dos anos de 2010 e 2018, se teve uma mudança nesse valor, da taxa específica de fecundidade nessa faixa etária, enfim, vocês façam uma comparação de vocês do jeito que for ideal. Na parte 2, ela entra na questão das taxas brutas líquidas, da taxa bruta e líquida de reprodução. Aqui, prestem atenção, na parte 0, ela pede 2000, a 2019. Aqui, 2010, 2018. Se vocês quiserem fazer correspondente ao que ela colocou também, 2018. E aqui seria apenas 2010, tá? Então, o cálculo dessa taxa bruta e líquida de reprodução é apenas para 2010. Então, ela também divide em 3 partes, né? A parte 2, fazer um comentário crítico das diferenças e similitudes entre os valores da UF com as do Brasil. Então, os valores do Brasil você já tem na aba, vou mostrar para vocês. E 2, uma análise a partir das estatísticas de nascidos vivos e da TF, vou falar disso depois, e o significado da TPR e da TLR para a UF de estudo, tá? Então, vamos lá para a parte 2, a aba da parte 2. E aí, aqui, vai fazer uma consideração, voltar aqui na parte de fecundidade. Presta atenção. Quando a gente, para ter uma criança, nascimento de uma criança, precisa de um homem e de uma mulher, 2 seres humanos. Então, o ideal
esses dois seres humanos vão envelhecer e vão morrer. E o ideal para repor a população, repor esses dois seres humanos, seria que nascesse mais duas outras crianças. Então, esse homem e essa mulher vão envelhecer e morrer, então teria que ter mais duas crianças para estar substituindo esses dois na população. Então, para a população ter uma reposição e crescer, ela precisa de um valor da TFT maior do que 2,1. No caso aqui do exemplo do Brasil, de 2010, por exemplo, a TFT está menor do que esse valor indicado de reposição, de crescimento. As mulheres, em média, têm 1,7 filhos durante a idade reprodutiva delas. Então, não está o valor esperado de reposição, que seria 2,1. Já na hora que a gente vai considerar a taxa bruta de reprodução, desculpa, reprodução mesmo? Isso, a taxa bruta de reprodução e a taxa líquida de reprodução, a gente considera apenas os valores femininos. Então, se a gente tem uma mulher para ter um filho, em teoria, essa mulher precisaria ter uma filha para repor a fertilidade, a reprodução nessa população. Então, a taxa esperada de reposição e de crescimento dessa população é 1 maior que 1. Menor que isso, a gente teria um crescimento negativo da população. Então, nessas taxas, a gente calcula apenas valores femininos. A gente vai utilizar a população feminina das faixas etárias e também o número de nascimentos de nascidos vivos femininos, de meninas, por idade da mãe. Então, lá no IBGE, no DataSUS, desculpa, a gente vai buscar o dado da mesma forma para o ano de 2010, né, no caso aqui agora. Deixa eu só carregar. Então, apenas para o ano de 2010, seria a mesma coisa, a linha idade da mãe, a coluna 2010 e a faixa, o sexo que a gente vai colocar aqui em seleções disponíveis é apenas o sexo feminino. Então, a gente vai clicar, colocar feminino. No caso aqui do ano, apenas 2010, vou tirar essa seleção do ano de 2018. E a minha planilha, então, ela vai me dar esse número de nascimentos do sexo feminino, apenas meninas. E aí eu vou preencher aqui de acordo com as faixas etárias, né? E agora a gente já consegue calcular a taxa bruta de reprodução. A taxa bruta de reprodução, ela vai considerar apenas a população feminina e o número de nascimentos. Então, a gente vai fazer a divisão do número de nascimentos pela população feminina. Então, aqui C menos A. E vai me dar esse resultadozinho aqui. A soma desses resultados da taxa específica de fecundidade de meninas vezes 5 e dá a TBR, a taxa bruta de reprodução. Notem só, o valor está menor que 1. Então, essa população aqui, ela já não está tendo um crescimento nem reposição da população. Então, um crescimento negativo. Para a taxa líquida de reprodução, na taxa bruta, a gente considera ela quer dizer, o resultado, que é o número médio de filhas que uma mulher tem ao longo do período reprodutivo dela, tá? Na taxa líquida de reprodução, é a mesma coisa. É o número de filhas que uma mulher tem durante o seu período reprodutivo, mas aqui a gente considera os óbitos que ocorrem nessa população, as perdas, porque durante o passar do tempo da faixa etária, a gente tem perda do número de nascidos e também tem perda do número da população feminina. Então, para encontrar esse número essa corte representativa,
com as perdas que a gente tem ao longo das faixas etárias, ela passa para vocês a tábua de vida, que pode ser encontrada por esse link do IBGE. Eu vou mostrar aqui. Ai, gente, espera aí só um minuto. Pronto. A tabela da tábua de vida de vocês podem encontrar mais ou menos no final do documento. Aqui eu já estou na página 67, aí tem do Brasil, da região e dos estados para cada região. A gente vai concentrar aqui no dado de mulheres, da tábua de vida. E aí eu vou precisar do LX, que é o número de sobreviventes, a idade exata, né? Então, o número de sobreviventes em cada faixa etária, que é o que ela encontra aqui, considerando essa corte representativa. Então, eu tenho 100 mil, menos de um ano, então 100 mil nascimentos, e na idade de 1 a 4 anos eu já tenho 98.093, ou seja, tive ali uma perda de 399 mulheres, isso considerando, porque a tabela considera os riscos de mortalidade que cada faixa etária tem nessa corte aqui, nessa corte representativa neste determinado ano. Então, além desse dado da LX, a gente também vai precisar lá na tabela o número de pessoas ano vida, que ela coloca aqui como mulheres ano. Encontrando esse valor aqui, a gente multiplica por 5 e encontra o número de mulheres ano também. Mas lá na tabela tem para vocês esse dado aqui. Se não me engano, esse aqui é o LX, esse aqui, LXM. Esse dadozinho aqui. Beleza, mas prestem atenção também que lá na tabela ela colocou a corte representativa de 1000. Então, o dado lá ele está por 100 mil. A corte é 100 mil. É basicamente fazer uma regrinha de 3 para encontrar, mas esse resultado é basicamente pegar esse número daqui e dividir por 100. Vocês encontram o que ela está pedindo aqui, que ela colocou aqui. Multiplicando por 5, a gente encontra a mulheres ano, e é esse dado e esse dado que a gente vai precisar para calcular a taxa líquida de reprodução. Na taxa líquida de reprodução, eu vou multiplicar a taxa específica de quantidade de meninas por mulheres anos. Eu calculei aqui para vocês já, olha só. E aí a gente encontra esses valores. A taxa líquida de reprodução, ela vai ser a soma disso aqui. No caso, eu dividi por 1000, porque aqui também a professora não dividiu por 1000, ficou um número comparável. Beleza? Então, olhem só, esses dois valores estão abaixo de 1. Então, a taxa de crescimento, o crescimento dessa população está negativo. Então, voltando lá, ela pede para vocês comentarem criticamente a similitude dos valores da UF do Brasil. Então, na hora que vocês calcularem da UF em 2010, podem comparar com esses valores que ela apresentou aqui para vocês, do Brasil. O significado da TBR e da TLR também apresentem para ela nessa análise, o que eles dizem para a gente. E nessa 2, ela pede para vocês fazerem uma análise considerando a distribuição relativa da TF, que é esse dado daqui, né, a proporção de nascidos por 1000 em cada faixa etária, e a composição dos nascidos vivos por idade da mãe, que é esse dado que vocês têm aqui. Para que isso? Aqui, gente, cada representação de distribuição relativa da TF e dos nascidos vivos
mostra para a gente as tendências de melhora de piora da população, né? Então, quanto menos filhos essas mulheres de idade, quanto menos mulheres em idades mais jovens têm filhos, talvez represente uma melhoria da escolarização, da entrada das mulheres no mercado de trabalho, pode ser o uso de contraceptivos. Da mesma forma também, na faixa etária, olha só, de 40 anos ou mais, a gente tem visto um número maior de mulheres tendo filhos nessa faixa etária. Isso representa o que para a gente? Essas mulheres podem ter mais riscos durante a gravidez, então é preciso focar muito bem nelas, né? Não sei os fatores técnicos, se preparar para estar atendendo essas mulheres. Enfim, da mesma forma que eu mostrei para você, já comentei durante essa monitoria, as análises entre as faixas etárias aqui da TEF, né? Então, é isso que ela pede aqui para vocês. Focar nesses grupos de 15 a 19, 20 a 29 e 40 a 49, mostrando, fazendo uma análise, utilizando esses dados, né, da distribuição relativa da TF e da composição dos nascidos vivos, para justificar tudo que vocês comentarem aí, tá? E é isso, gente. Qualquer coisa vocês podem me chamar, eu respondo dentro da maneira do possível, mas tento ajudar todos. A professora também fez uma explicação desse trabalho na última aula dela gravada, então ela passou o link para vocês, podem dar uma assistidazinha, eu tenho certeza que vai ajudar a tirar muitas dúvidas também. Ela usa essa planilha para explicar a matéria, então vocês conseguem entender melhor o que ela está pedindo. E assim, desculpa se faltar qualquer coisa, como eu estou regravando essa monitoria, pode ser que eu tenha esquecido de comentar algo, mas estou disponível para vocês, tá? Estou à disposição, então, até!